São 17 horas e 52 minutos agora, 17h52. O nosso convidado já está aqui no estúdio da Rádio Web Estrela de Davi. E a gente tem o maior prazer de recebê-lo aqui. A gente que começou dia 7 de setembro, trazendo aí a nossa primeira entrevista com os prefeituráveis aí, o Betinho, né? E o Fábio. E aí depois a gente deu sequência na nominata de vereadores. E hoje estamos aqui recebendo, né, mais um pré-candidato a vereador. Se bem que já passaram pela convenção, já está aprovado. Mas a gente tem então aqui hoje, nos nossos estúdios, o Dr. Gustavo Grins, que vai se apresentar, e eu quero te deixar muito à vontade aqui, doutor, né, para a gente bater esse papo aí, levar toda a nossa interatividade aos nossos ouvintes, e eu começo te perguntando, né, que tu tenha toda a liberdade para te apresentar, teu nome, partido, estado civil, origem, etc e tal, fique bem à vontade. Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui, uma satisfação com o Daniel, com você, o Toninho, e é uma oportunidade que a gente tem para se apresentar, para mostrar de repente, né, o que a gente pensa, as ideias, né, o que dá para melhorar para São João Batista, e fico honrado e agradecido pelo convite. E esse ano, casualmente, a gente vai ter uma eleição um pouco diferente, devido aí o coronavírus, enfim, que fez com que a eleição tomasse um novo caminho. Mas outro caminho também que a gente nota aqui em São João, que também será diferente, que poucos vereadores estão indo à reeleição, então com certeza vai dar uma grande mudança no nosso parlamento batistense. E eu te pergunto, o que te motivou a colocar o teu nome à disposição como pré-candidato a uma vaga no nosso parlamento batistense? Então, é uma pergunta que, para mim, é um motivo de tristeza dizer isso. O que me motivou? O motivo. Eu sou de família daqui, os meus pais pessoas humildes, a minha mãe professora, meu pai é vendedor, e nós fomos criados, né? Graças a Deus, os meus pais nunca deixaram faltar nada. Nós somos em 2 irmãos, tem um mais velho, que é o Onésio Green Neto, um dentista, eu e o mais novo, o Ricardo Green, que é advogado. E nossos pais sempre nos motivaram, sempre nos ensinaram o que é correto, e eu cresci com esses princípios. E fiz a minha faculdade, nunca pensei em concorrer nenhuma vaga. Eu até tinha um preconceito, né? Eu dizia que político, pessoas honestas não é lugar para estar na política. Tinha esse pensamento que eu vejo que é errado, porque as pessoas honestas têm que estar lá. Tem um ditado muito atípico, né, que diz que se os bons se omitem, os maus tomam conta, né? Exatamente, essa frase de Martin Luther King. E de fato, essa é uma frase que toca muito na minha vida, porque nós somos representados, é uma minoria que está lá, e muitas das vezes uma minoria má, uma minoria que berra, que grita, só que o que nos preocupa é o silêncio desses bons, que estão quietos, que eu penso que são a maioria. Então eu fui criado nesse... graças a Deus, os meus pais sempre nos ensinaram o que é certo, o que é errado. Nós estudamos com muita dificuldade. Trabalhei de forma voluntária no fórum, trabalhei no Ministério Público, hoje eu sou advogado, sempre caminhando e fazendo a determinada situação, né, tudo certo. Até que o meu pai tem um imóvel, passa uma rua pública, né? Só que essa rua não tem nenhuma infraestrutura. Nós fizemos um requerimento na prefeitura, porque a lei fala que toda a infraestrutura básica de uma rua é dever do município. Eles falaram que não tinham condições financeiras de fazer. Então nós dissemos, nós vamos dar a rua, nós vamos dar todo o projeto, nós vamos vender lotes, já contratamos, já temos a pessoa certa para colocar, vamos fazer até o calçamento. Eu dei essa proposta para eles. Se não tem o dinheiro, então eu, como um cidadão, eu estou dando essa oportunidade para o município fazer, já que o problema era esse, né? Só que entra um político, um propineiro, que essa é a palavra certa, e pede 2 lotes para que a rua só fosse feita se a gente desse 2 lotes para esse propineiro. Então isso me fez dar um choque de realidade, porque eu achei que a corrupção só existia lá em Brasília, mas a corrupção está lá, a corrupção está no âmbito estadual, está no âmbito municipal.
Então isso, com aquela minha criação que eu sempre tive, aquela criação de fazer o certo, eu não aceitei isso para mim. Conversei com alguns vereadores e ninguém tinha medo, todos tinham medo de conversar com esse propineiro. E foi onde que eu disse, não, mas espera aí, eu não vou aceitar isso daí. Alguém tem que dizer, alguém tem que falar. Foi onde que surgiu, então, essa minha motivação para hoje ser pré-candidato a vereador da cidade de São João Batista. Muito bem. Doutor, eu te digo assim, eu faço política desde criança, uma coisa que está no meu sangue, a política, né? E a gente vê tanta coisa, e se tem uma coisa assim que me deixa extremamente revoltado, é a questão fraude, roubo, enfim, porque ali está o dinheiro do povo, ali está o dinheiro público, e a gente vive num país que é uma riqueza imensa, um país que até pouco tempo, eu brinco, né, que até pouco tempo se tirava ouro de reta escavadeira, de Serra Pelada, né, um país assim riquíssimo, e no entanto amargurado numa crise de corrupção, onde tu vê um político com 51 milhões dentro de um apartamento roubado, onde tu vê um governador que embarcou num barco furado de 30 milhões aí de respiradores, aonde tu vê um possível governador interino já com um rolo de roubo para assumir o cargo do outro. Então estão tirando um por fraude e já está entrando o outro, né? Então isso realmente é muito preocupante na política. Então a gente tem que começar, porque o Brasil, toda a máquina pública, ela passa pelo município. É no município que as coisas acontecem, né? Então começa pelo município, a engrenagem vai para o estado e vai para a federal. Mas caso seja eleito, doutor, qual a área assim, que o senhor pretende atuar? Enfim, tem já na sua mente alguma coisa direcionada ou vai tentar fazer englobar tudo? Eu penso que o vereador ele não pode ser só de uma área. O meu humilde ponto de vista, né? Eu penso que o vereador ele tem que ser o representante da sociedade em geral, né? O que eu vejo que hoje de prioridade que falta no município é transparência. Essa tua situação que tu levantasse, que realmente nós somos vítimas desses escândalos de corrupção, e se pegarmos aqui a nível municipal, nós não temos transparência. É repassado 1 milhão a 1,5 milhão em média, o município repassa para o hospital aqui de São João Batista, e nós não temos transparência. Nós não sabemos onde é que está sendo aplicado esse dinheiro. Então, eu sempre faço essa analogia. O meu carro está com algum defeito, tem várias peças para trocar, o mecânico diz, olha, foi 30 mil. E eu vou dizer, tá, mas o freio foi quanto? Não, 30 mil é tudo. Tu não tens que saber o freio, tu não tens que saber quanto é que custou a suspensão. Tu tens que saber que o gasto final foi 30 mil. E o hospital, o que é nos repassado, o hospital diz assim, olha, foi 1 milhão, 1,5 milhão. O município vai lá e dá 1,5 milhão. Só que nós, da população, não sabemos onde está esse 1,5 milhão. Eles não dão essa transparência. E mais uma indignação. O vereador Betinho Souza fez um requerimento pedindo transparência na Câmara de Vereadores, que um dos papéis do vereador é fiscalizar. E, pasme, os nossos vereadores foram contra esse pedido de requerimento de transparência. Ou seja, se está acontecendo um crime e eu for no delegado, é a mesma situação deles assim, não. Isso daqui deixa acontecer aquele crime porque não é o meu papel. É a mesma situação que ocorreu na Câmara de Vereadores. Nós pagamos 4 mil reais para eles virem com um requerimento que o vereador Betinho apresentou, para eles disserem não vamos fiscalizar. Na verdade, o vereador ele é realmente o fiscal do povo, ele é o representante para fiscalizar tudo. Primeiro que o painel da transparência é bem claro no site da prefeitura, que tem que ter tudo explícito ali, o que entrou, o que se gastou, enfim e tal. Ali tu deve saber até quanto que qualquer funcionário ganha, enfim, já está escrito painel da transparência. Bom, é um portal da transparência que não é transparente. Aí eu te pergunto, doutor, nessa questão de negarem esse pedido de informação, isso já dá para desconfiar de alguma coisa. Por que estão negando? Por que se negou um pedido? Isso é um direito de qualquer cidadão. Eu posso chegar na Câmara de Vereadores, me manifestar educadamente e solicitar quanto é que está sendo gasto de diesel, por exemplo, na prefeitura. Quanto é que está sendo gasto de tal coisa. É um direito meu de cidadão, porque eu pago imposto, eu moro no município. Isso é o que eu vejo, que eu entendo assim, né? Perfeito e corretíssimo. Como o vereador Betinho ele faz parte do processo legislativo,
Eu interpreto que se a Câmara de Vereadores, com todos os 11 pedindo transparência ao prefeito, eu acredito que dá mais efeito do que um particular lá pedindo. Então, por isso que fizemos esse requerimento, foi negado. O vereador Betinho, através da minha assessoria, nós fizemos um pedido diretamente ao prefeito, como cidadão. Ele fez uma resposta aquela resposta de político, que não respondeu que sim nem que não, que disse que ia implementar, mas já desde 2017 que o hospital é terceirizado e nós não sabemos. Então, poxa, vamos esperar mais. Deixa eu te interromper aqui, doutor. Essa terceirização do hospital, isso foi por conta da prefeitura ou esse projeto passou pela Câmara para ser entregue para essa empresa administrar o hospital? Isso foi em 2017. Eu não acompanhava, tá? Mas eu acredito que passou pela Câmara. Mas eu posso estar cometendo um equívoco, tá? Infelizmente, essa informação eu vou ter que verificar depois e te apresentar. Não, mas tranquilo. E a gente tem notado aí que, como esse ano aqui em São João é uma eleição totalmente diferente, né? Vai ter 5 candidatos à majoritária, e de 4 eu escutei exatamente bater nesse assunto hospital, né? Hospital. E muitos defendem que o hospital tem que ser administrado pelo município. E eu aqui não estou jamais fazendo levantamento e julgando alguém. Muito pelo contrário, nosso intuito aqui na rádio é esclarecer os fatos e a nossa cidade, nosso povo que nos assiste aí, as nossas lives e as nossas redes sociais ficarem sabendo, né? Principalmente o povo de São João Batista. Mas se tu for ver a estrutura hoje, eu não falo nem assim interna, mas a estrutura do prédio hoje, do nosso hospital, ele é um hospital bem pequeno pelo tamanho da cidade, que a cidade hoje evoluiu bastante, com 40 mil habitantes. Aquele hospital ali, ele não suporta mais o tamanho da nossa população, a demanda dele não suporta mais. E esse 1,5 milhão que é repassado, será que não daria para se pensar para se construir um hospital maior, numa logística melhor ali? Porque ali é ruim chegar com uma ambulância numa emergência. Se tu for ver, um hospital bem pequeno mesmo, né? E eu tenho uma indignação ainda também. Nós vimos, quando nós vamos ao hospital, nós vimos que ali tem 1,5 milhão todo mês? Pelo atendimento, pelos equipamentos, por consultas, tem 1,5 milhão todo mês ali? É isso que eu fico indignado. E é isso que eu vejo que o próximo prefeito de São João Batista tem que ter uma atenção especial quanto a isso. Porque se entrar ali um gestor, uma pessoa que administra bem o dinheiro, que eu vejo hoje o pré-candidato Betinho Souza, que é um administrador, que é um empresário, que lida com números, eu tenho certeza que com 500 mil ele faz o que com 1,5 milhão não está se fazendo. Então, se um gestor entrar ali com uma verba, com um orçamento de 1,5 milhão, dá para se fazer muito pela saúde. Porque é difícil, vamos imaginar, uma cidade que não tenha recurso, é difícil realmente prometer algo porque falta dinheiro. Só que no nosso caso, nós temos dinheiro, é repassado uma grande quantia, então o que falta é gestão. Doutor Gustavo. E só para finalizar aquela situação da Câmara de Vereadores, eu entrei com um processo, consegui uma liminar judicial, o prefeito ainda não foi intimado, mas ele vai ser notificado para dar transparência aos gastos públicos num prazo de 20 dias após a intimação. Muito bem. Trocando agora um pouquinho de assunto, e claro, trocando de assunto e bem no fim, voltando praticamente no mesmo assunto. A gente sabe que a atual administração, ela se esforçou o máximo, a gente entende disso, e eu sempre digo, né, que uma administração, por pior que ela seja, ela sempre traz algo de bom para alguém sempre é beneficiado. Mas a gente entende que São João hoje, ela avançou muito na questão de asfalto, ponte, o próprio ginásio que está sendo feito ali próximo da rodoviária, enfim, tantas outras obras que avançaram nisso aí. Na sua opinião, o que poderia ser melhorado ainda mais, além disso? Porque a gente sabe que uma administração, às vezes em 4 anos não faz, em 8 não consegue fazer. E o que o senhor, como, no seu ponto de vista, assim, poderia ser feito ainda mais para melhorar São João Batista? Então, a tua colocação foi boa, né? Eu não estou aqui para dizer que a atual administração só tem pontos negativos. Ela tem sim pontos positivos, ela está fazendo bastante infraestrutura, né? Não tem como a gente negar isso. Mas o que eu vejo que falta nela é que existe a perseguição política, ela fomenta isso, ela fomenta a perseguição política,
e não tem transparência. Isso, para mim, a transparência do nosso dinheiro, que é público, ela é imprescindível. Ela deveria ser o ponto principal. Hoje nós entramos no portal da transparência, se o senhor quiser consultar algo, vai desistir. Porque é difícil eu querer saber quanto que entrou, quanto que saiu, as despesas, vários links, tem que entrar em tudo, tem que fazer várias manobras. É praticamente o painel da desistência, porque tu desiste de tanto procurar, né? É o portal da desistência. Exatamente. Boa colocação. Então, eu vejo isso, deveria ter mais transparência e menos perseguição política. Né? Até porque eu vejo que o prefeito, ele é o servidor número 1 do município. Ele é um servidor de maneira quase que igualitária, apenas que ele é o cargo de prefeito, que é o que administra toda aquela função e tal. E quando tu trabalha com dinheiro público, tu tem o dever de mostrar, né? Mostrar, esclarecer e tal. No teu parecer, doutor, tu é a favor ou contra emendas parlamentares? Então, eu sou a favor do dinheiro público, né? Dessa emenda vir, principalmente para nós, que é uma cidade pequena, é uma arrecadação, é uma ajuda que o município tem. O que eu sou contra é a politicagem que faz em cima dela. É só isso. Eu não sou contra o dinheiro da emenda parlamentar, até porque é um dinheiro nosso, é um dinheiro público. O que eu sou contra é a forma que eles utilizam esse dinheiro. E que eu vejo que estão tentando deturpar o que o vereador Betinho também ele tem essa posição. Ele não é contra as emendas, ele é só contra essa politicagem. Por quê? Eu acredito que todos nós aqui dessa sala, não aceitamos como a política acontece, o nosso sistema eleitoral. Eu acredito que todos nós aqui, os nossos ouvintes, não gostam, como é que eu posso falar? Não concordam, né, dessas pessoas, de deputados no seu 7º, 8º mandato, de políticos se aposentando, né, nessa situação. E por que acontece isso? A emenda parlamentar ela tem um grande papel na reeleição dos políticos. É através da emenda parlamentar que, por exemplo, se o senhor é um deputado e eu sou um vereador aqui de Santa Catarina, se o senhor distribuir essas emendas e eu tenho que vender a minha alma para você, eu tenho que vestir a camisa contigo, eu viro o teu cabo eleitoral para você me dar uma migalhinha, porque o dinheiro público vem muito, então você está dando só uma pequena parte para fazer política. Nós não sabemos onde é que está esse dinheiro de emenda parlamentar, não é dado transparência, mas o que importa é fazer aquela política, aquela propaganda em cima disso. Então o que eu vejo de negativo é isso, porque daí o senhor vai estar se reelegendo, vai na reeleição, vai se aposentar, e muitas das vezes aquele honesto, aquela pessoa com ideias, que vai se candidatar a ser deputado, não consegue, porque ele não tem a máquina na mão. Então, o que eu vejo, o que eu penso, poderia ter uma seguinte forma, emenda parlamentar. Já que é um dinheiro nosso, é público, divide para os municípios. Dá para o prefeito, já que o prefeito é o gestor. São João Batista tem 40 mil habitantes. Faz ali um cálculo, 40 mil habitantes tem X de verbas. Pronto. O prefeito vai ter essa emenda parlamentar com o prefeito. Eu não preciso estar lá fazendo politicagem lá em Brasília, tá vendendo alma para deputado, tá ajudando esses deputados a se reelegerem, porque daí com essas emendas eles não precisam fiscalizar, eles não precisam criar leis boas. É só trabalhar por emenda parlamentar, como nós vemos aqui em São João Batista, vereadores achando que o trabalho deles é só pegar emenda parlamentar, dizendo que se pagam. Não é esse o papel do vereador. Na verdade, hoje, se a gente for ver, um deputado federal ele tem uma vantagem imensa, né? Tu vê, são 60 milhões em 4 anos, aí tu divide por 4 anos, tu tem 15 milhões para te trabalhar, um dinheiro que é do povo e um dinheiro que depois vai voltar, sabe lá de que maneira para o povo. Então eu digo que um deputado federal, ele tem várias maneiras dele de colocar essa emenda parlamentar, ele coloca da maneira dele. E aqui eu sempre protesto muito, né, na questão de reeleição. Tu vê, tem políticos, e eu cito aqui o exemplo da família Sarney, que se adoram dos partidos, e tantos outros políticos de nome, que daí são eternos, não te abrem mais espaço para ninguém. E estou muito feliz aqui em São João com essa mudança na Câmara, de vários vereadores desistirem de ir para a reeleição, porque isso aí tu abre vaga para... Porque vamos supor que um partido grande,
ele tem um cacique lá, e daí é difícil tu entrar num partido grande, e fica sempre aquele mesmo, daí tem às vezes uma pessoa, como é o teu caso, doutora, que é um jovem, que está começando agora, com boas intenções, e não pode entrar às vezes porque tem sempre aqueles mesmos, então realmente assim, ó, é muito necessária a mudança, é muito necessário, porque a política, ela de 4 em 4 anos, se tu não aprovou, tira fora, troca de novo, né? Tem que arriscar, tem que fazer a mudança, não pode se perpetuarem no poder os que estão, né? E o que a gente vê na prática é o seguinte: essas emendas estão na mão do presidente, do governador. Então, sempre que existe algum escândalo no governo, libere emenda. Libere emendas para os deputados. Por quê? Os deputados alimentam o seu eleitorado, as suas cidades, e com isso votam a favor do presidente, do governador. Então ela já nasce com um propósito errado também, né? E o que eu seria... eu não estou falando que eu gostaria de frisar bem essa diferenciação. Infelizmente, no nosso sistema político, nós precisamos dela, e se o vereador, se o deputado, ele consegue trazer essas emendas e distribuir, perfeito, ótimo. Nós aqui estamos falando num plano onde tudo, né, se eu pudesse fazer e ser diferente, eu colocaria esse plano, né? Eu gostaria de, né, frisar essa situação. O senhor falou sobre a reeleição. Se não existisse reeleição, até de repente seria interessante, poderia deixar como está a emenda, porque o político não ia precisar daquela emenda para fazer política, para se aparecer, né? Então, só que o problema é que hoje nós temos reeleição. E um outro ponto também que eu vejo: se o vereador é de um partido pequeno, com pouca representatividade no âmbito federal, estadual, ele não consegue pegar emenda. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um vereador que cria leis boas, um vereador que fiscaliza, só que é de um partido pequeno que tem pouca representatividade. Aí pega um vereador analfabeto, que rejeita requerimento da Câmara de fiscalização, só que traz emenda parlamentar. Qual dos dois é bem visto? O da emenda, né? O da emenda. E qual que realmente está trabalhando, está desempenhando, que está indo atrás, que está fiscalizando? É esse daqui. Só que esse não tem tanto holofote, porque Exato. Não é nem de repente porque ele é contra, mas é porque ele não tem uma representatividade do partido e com isso não consegue buscar. Então eu vejo que esse modelo é um modelo falho. Agora, uma das coisas boas que pelo menos eu analiso assim, que foi muito válida nessa reforma política, que poderia ser bem melhor, mas ficou nisso, é que hoje as coligações somente para prefeito, né, que só para majoritária. As nominatas para vereadores, hoje os partidos têm que terem realmente nominata própria e tal. Isso eu vejo que foi muito bom, né, porque daí tu faz o teu partido crescer, desenvolver, dá mais chance para quem está contigo. Eu acho que favoreceu muito, e também a questão das mulheres, né? Então isso favoreceu demais, pelo menos eu vejo, né? Até para fortalecer os próprios partidos, né? Também concordo. Também a gente não entendia, né? De repente um vereador que fez 600 votos não entrou, mas um que fez 300, 350, então isso veio, não vai ainda, mas só pelo fato de saber que aquele partido tem que fazer aquele tanto de votos, que aquele voto de um outro partido não vai trazer para aquele, eu também vejo isso como um avanço. Não, isso foi assim, dentro da reforma eu acho que foi muito interessante, né? Porque hoje tu vai valorizar mais o teu partido, basta que muitos partidos, ou que tinham vereadores, não conseguiram estruturar aqueles partidos, acabaram migrando para outros, né? Para poder dar sequência na sua vida política. E eu sou contra partido político. Para mim, poderia até existir partido político, mas se um candidato quisesse ser vereador, prefeito, não precisaria ter partido. Porque a gente vive num país democrático. É isso que preza a Constituição Federal. Só que, vamos pegar aqui um partido grande da cidade. O máximo é 17 candidatos. Só que muitas das vezes acontece de ter 30 candidatos. E essa diferença, quem escolhe? Quem escolhe que vai ser os 17? É o partido. Isso é democrático? E aquele que ficou de fora? Não, mas eu tenho essa... Eu quero ser, eu posso oferecer... Não, é o partido que escolhe. Então já começa errado também. Eu já vejo isso um ponto falho. Para mim, deveria ser avulso. Candidatura avulsa. Acabar com esse fundão aí, esse fundo eleitoral. Na verdade, hoje, nós temos 32 ou 33 ou 34 partidos. É tanto partido que
acabo até não lembrando o nome de todos, mas enfim, é muito partido, né? A gente vê que na América do Sul praticamente é 3 partidos, 2 partidos que os países da América do Sul têm, não mais do que isso. O Uruguai ali, que sempre tinha Blanco e Colorado, depois se fundou a Frente Ampla e nada mais disso. E na Argentina é mais direita e esquerda também, mas no Brasil é diferente, né? Que é 30 e poucos partidos. Aí se criou aquele trâmite de tu conseguir ter um partido, porque no momento que tu tem um partido e tu tem um deputado, tu já tem uma bancada em Brasília. E uma bancada em Brasília, o presidente do partido ou o presidente da bancada, ele é um deputado sem mandato, ele ganha como um deputado, ele tem a vida como um deputado, todas as regalias, mas ali, o próprio PSL era um partido que tinha um deputado. Pois é. Um deputado. E aí, hoje se criou nessa reforma política, hoje, para ter o fundo partidário, os partidos têm que ter no mínimo 9 deputados, né? Abaixo de 9, o partido pega aquele mínimo lá, que é 900 e poucos mil para o Brasil inteiro, e acima de 9 tu já pega lá em torno de 30 milhões, assim, mais ou menos isso, né? E quanto mais número de deputados, tem partidos aí, o próprio PSL, PT, PMDB, que são partidos que pegam 300, 400 milhões de fundo partidário. Até, né? O próprio tempo de televisão. Se a gente for pegar aí a gente viu a candidatura do presidente, né, do PSDB, com, se não me engano, 5 minutos, e o Bolsonaro com 8 segundos. Isso. O Enéas, só dava tempo dele falar o nome dele. Por que isso? Porque precisa ter bastante, quanto mais coligações, mais tempo, tudo isso porque existe esse partido. Se não existisse, de repente poderia ser pensado de uma forma diferente, mais justa. Eu tenho um pensamento, e não sei se tu concordas comigo, que na verdade o entrevistado é você, né? Eu acho que uma cidade, ela teria que fazer um vestibular. Tantas perguntas ali, ser elaborada pelo próprio povo. Quem passou naquele vestibular e está apto para se lançar o seu nome a vereador e vice-versa, e a prefeito, enfim. E ali, concorrer sem partido, que nem tu falou, ia lá, dava o meu CPF, estava tudo ok, e concorria, e pronto. Eu até recebi aqui uma imagem, eu achei ela bem interessante, que ele fala assim, quando você precisa de um bom construtor para a sua casa, você não escolhe pela amizade. Quando você procura um médico, não escolhe pela amizade. Até para escolher o goleiro do seu time ou o assador do churrasco do fim de semana, você não faz pela amizade. Você sempre escolhe as pessoas certas para as funções certas. Na hora de votar, não vote pela amizade. Escolha com responsabilidade. É o futuro da sua cidade que está em jogo. Isso que você falou vai de encontro a isso também, porque nós vimos tantas pessoas que, de repente, não teriam as condições de nos representar, porque, olha só, o vereador, ele é o nosso representante. Os 11 vereadores, eles nos representam. Então, é muito sério colocar uma pessoa lá só porque ele é meu amigo, vou votar nele só porque é meu amigo, ou eu vou fazer isso, enfim, sem um critério, vai qualquer um, tá bom, aquilo lá mesmo é uma bagunça, então vai. Poxa, é o nosso representante. O voto de protesto, o tal voto de protesto. É eles que votam com os nossos impostos municipais, que é o ISS, nós temos, eles que votam, cabe ao vereador baixar ou diminuir. Eles têm esses poderes na mão deles. Nós não reclamamos dos impostos. Cabe ao vereador, o imposto municipal é ele que decide. Tantas outras situações. A lei do nepotismo. A lei do nepotismo foi uma lei que eu criei, que passei para o vereador Betinho Souza, que hoje ela foi aprovada pela Câmara de Vereadores. A partir do 1º de janeiro do ano que vem, seja o prefeito que for, nós não vamos ver parentes de vereadores, parentes de secretários, parente de vice-prefeito e parente de prefeito lá na prefeitura. Isso não é uma maravilha? E, na verdade, essa lei já é uma lei federal, essa aí, né? É uma lei federal ampla, que ela permitia, porque hoje na prefeitura nós temos uma irmã de uma vereadora que é secretária de educação, nós temos uma filha de um vereador que ela é a diretora, se eu não me engano, ali de uma sala do empreendimento, nós temos ali alguns cargos de direção. Isso, por que isso acontece? Porque essa lei federal, ela é omissa. E a lei municipal, ela pode complementar uma lei federal. Ela não pode ir contra. Então, eu peguei o entendimento do STF, porque o STF só age numa lei omissa, verifiquei a lei federal e criei essa lei municipal.
Eu trabalhei numa prefeitura no Rio Grande do Sul. Na verdade, nós emancipamos um distrito que eu sempre defendi que a emancipação, ela é uma maneira muito agradável de tu... Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que São João Batista tenha um dinheiro para pavimentar uma rua em Tigipió e aqui na cidade. Eles vão preferir totalmente aqui, porque aqui tem uma população maior, enfim e tal. Aí Tigipió se emancipou, ele vai lutar por os direitos deles, uma saúde melhor, escola melhor, enfim. Então eu defendi a emancipação. Nós emancipamos uma localidade lá no Rio Grande do Sul chamada Maçambará, que fica na fronteira oeste. E começou a administração e o prefeito acabou levando, a primeira-dama secretária da assistência social, o filho chefe do almoxerifado, o sobrinho secretário de obras, o outro filho secretário da educação. Pô, mas daí nós emancipamos a cidade para o povo ou emancipamos para aquela família, né? Então, eu acabei assim, entrando numa guerra com o prefeito, nesse sentido que eu conversava com ele, era amigo dele, mas eu dizia, olha, não concordo da sua maneira de fazer isso, porque nós não emancipamos isso aqui para o senhor, nós emancipamos para o povo. E assim, ó, trate de fazer concurso, trate de fazer... Mas daí como era cargo público, não tinha, né? Então, uma coisa muito desagradável isso, né? E eu vejo que toda pessoa, quem não concorda com essa lei é a pessoa que está lá nesse cargo ou ela está de má fé. Porque a pessoa honesta, um cidadão de bem que não depende da prefeitura para trabalhar, que tem o seu trabalho digno, que procura, que se esforça, que acorda cedo para ir trabalhar, ele não precisa da prefeitura, ele não concorda que o irmão do vereador, o filho, esteja lá dentro. Sabe por quê? A administração pública ela é regida por princípios legais. Um desses princípios é a impessoalidade. Impessoalidade o que é? Impessoalidade, eu vou contratar aquela pessoa não porque ela é filha de um vereador ou uma irmã, é porque ela atende os melhores critérios para estar lá. E sabe qual que é o principal ponto que eu vejo disso, do problema? Tira a liberdade do vereador. Se o meu irmão, que é advogado, que por sinal é um ótimo advogado, ele é funcionário da prefeitura e eu sou vereador, como é que eu vou votar contra um projeto do prefeito, sendo que é o prefeito que remunera o meu irmão? Qual liberdade eu vou ter com esse prefeito? De poder ser crítico, de poder dar sugestões, de poder não concordar? Então essa lei, para mim eu digo, se eu não conseguir chegar a vereador, eu já fiz o meu papel. Porque são poucas cidades do Brasil que existe essa lei. E aqui em São João Batista nós fomos agraciados com isso. Essa lei tinha que ser a nível federal. Justamente. Essa lei tinha que ser a nível federal, porque a máquina pública... nós que queremos mudar o Brasil, queremos dar um novo rumo para nosso município, para o nosso país, nós que prezamos tanto, nós cidadãos de bens, por uma nova política, enfim, que acabe o roubo, que acabe tantas coisas, temos que começar fazendo nosso papel de casa. Que essa lei tinha que ser válida para todo o Brasil. Perfeito. E nós vimos assim, algo simples, né? Parece que é tão simples. A gente não precisa de discutir muito para saber que essa lei é boa, correto? Com certeza. Outra coisa que também já favoreceu bastante foi a responsabilidade fiscal, né? Já também veio favorecer bastante. Claro. Outra situação que aqui em São João Batista, que eu também criei uma lei e ela foi aprovada, a lei da transparência na fila das creches. O vereador não consegue resolver o problema da fila da creche. O vereador não consegue solucionar esse gargalo das filas, porque hoje em São João Batista, a mãe ou o pai que quer matricular o filho na creche, ele vai pegar uma fila. O vereador não tem o orçamento na mão. Não cabe ao vereador prometer construir creche, porque isso é papel do prefeito. O vereador, ele, como já é batido muito em cima, é fiscalizar e legislar. Então, o que eu fiz? Criei um projeto de lei para dar transparência na fila de vaga em creche. Porque o que acontecia antes? Era comum ver, poxa, eu coloquei o meu filho agora, aí vem uma outra pessoa com contatos, com o jeitinho brasileiro, e semana já estava na creche. E aquela família era vítima 2 vezes. A primeira porque não tinha vaga, que é direito, e a segunda é porque estavam furando a fila dela. Então, o que cabe ao vereador? Qual a única situação que ele pode fazer? Dar o mínimo, transparência na fila da creche, que não existia.
Não existia. Então eu criei esse projeto de lei, o vereador Betinho Souza, que é um defensor da transparência, abraçou esse projeto e ele está aprovado. Hoje qualquer pessoa que quiser ver em qual posição está, é só ir lá no portal da transparência. Né? Então dá para fazer. E o que eu vejo de diferença é o seguinte, esse é o papel do vereador. Tem muitos candidatos que vão vir aí, que eu vou prometer fazer, que eu já ouvi falar, creche de idoso. Pô, legal, ideia legal. Deixar, de repente, né, os idosos num período enquanto os pais estão trabalhando. Só que não cabe ao vereador fazer isso, cabe ao prefeito. Então, o vereador tem que ter, e dá para fazer muita coisa, tá, Toninho? Dá para criar, e já ouvi alguém falar, que o Brasil é cheio de lei. O Brasil é cheio de lei inútil. Leis boas não tem, mas não dá para criar leis boas. E a administração pública, ela só pode fazer aquilo que está na lei. Então é muito importante que o legislativo tenha isso em mente, porque o prefeito ele pode agir conforme está na lei. Na verdade, hoje o prefeito ele administra mais voltado para a lei, mais para a promotoria, dando explicação isso, do que... Mas no direito nós aprendemos isso. Nós podemos fazer aquilo que a lei, por exemplo, eu não posso fazer tal coisa, a lei diz o que eu não posso fazer. Eu posso fazer tudo, desde que a lei não me deixe. A administração pública é diferente. O prefeito, todos têm que fazer o que a lei manda. Então é muito importante ter vereadores que tenham essa capacidade e que possam fazer leis boas, como é o exemplo da lei do nepotismo, a lei da transparência na fila da creche, a lei que eu protocolei, um projeto de lei com o vereador Betinho, que dá transparência na licitação. A corrupção hoje está na licitação. Nós sabemos quem participa da licitação? Não sabemos. Por que não? Não existe transparência. É possível, e eu já criei um projeto de lei, já está na Câmara através do vereador Betinho Souza. Então, compras diretas, olha isso, é mais uma situação de nepotismo. É o painel eletrônico ali que falam, é isso, né? Né? Essa do nepotismo, esse da compra direta é o seguinte, o prefeito, a lei federal diz que cabe ao prefeito, o prefeito tem um valor de R$ 17.600 para fazer uma compra direta. Por que isso? De repente está faltando comida na escola, ele não tem que fazer uma licitação que é demorada, porque ele precisa comprar os alimentos, que é algo urgente para ontem. Então a lei federal diz, olha, tu tens R$ 17.600 para fazer uma compra direta. O que nós vimos hoje? Aqui em São João Batista acontece isso, mas não é só aqui que acontece, é no Brasil inteiro. Prefeitos beneficiando empresas de parentes, de políticos. Hoje aqui em São João Batista só um supermercado é agraciado com isso. Só um material de construção também. É certo? É moral fazer isso? Eu criei um projeto de lei no nepotismo da compra direta. O prefeito, a lei federal diz que o prefeito pode comprar 17.600? De parente, não. Vamos moralizar. Nós precisamos, como cidadãos, dizer, não, realmente, a prefeitura, a Câmara de Vereadores é um local de respeito. Nós não temos respeito pela prefeitura. Eu não tenho. E eu garanto que se fizer uma pesquisa, ninguém tem. Ninguém confia em político. Por quê? Uma das situações é a imoralidade que tem na administração pública. É tanta imoralidade que a gente perde a esperança, a gente não acredita, porque acontece muito isso. Então, o que o vereador puder fazer, como esse caso, ele deve fazer. Agora, recentemente, eu acho que foi, se não estou enganado, o Major Vieira, o prefeito preso, ele e o filho, né? O filho era, se não me falha a memória, assessor jurídico da prefeitura, exatamente um município pequeno, um município de 8 mil habitantes, um município pobre, relativamente, lá perto de Canoinhas, inclusive, e exatamente o problema nas licitações, né? Fraude total na licitação. É demais. Claro, a corrupção está envolvido com o dinheiro, sai o dinheiro do município através da licitação. Hoje, o que acontece? Principalmente em cidade pequena, tá? A licitação, a lei diz que é pública, só que ela acontece ali dentro da prefeitura. Eu duvido, e eu quero lançar um desafio aqui, qual cidadão vai lá na prefeitura só para saber o que está acontecendo lá? Eu vim aqui só participar para ver se está tudo certo, se está ocorrendo tudo bem. Por que não acontece isso? Primeiro,
horário de expediente. Quem vai sair de uma empresa para ir lá ver isso? Segundo, carta marcada. Ah, o Gustavo está aqui querendo fiscalizar. Gustavo, o que é isso, Gustavo? Vou ser perseguido. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? É isso que acontece. Infelizmente acontece isso. Então, eu criei um projeto de lei para que essas licitações sejam gravadas em áudio, sejam gravadas em vídeo e sejam disponibilizados no site do Portal da Transparência. Porque se eu quiser acessar em qualquer momento, eu tenho essa opção. E não precisa ninguém saber que eu estou lá acessando. Então, a transparência, ela, além de ser transparente, além de dar publicidade, eu tenho que dar um acesso ao cidadão. Eu tenho que facilitar para ele. E eu vejo que esse projeto de lei vai ao encontro disso, de facilitar e de fiscalizar. Então, hoje nós não sabemos quem participa de licitações, hoje nós não sabemos de nada, nós só vimos as obras, mas nós não sabemos as empresas que participam. Hoje aqui só tem uma empresa, tem empresas aí que ganham direto licitação, sempre são as mesmas. Tem o preço mais barato? Pois é, será que realmente é isso? Quem são as outras empresas? Acontece muito de 3 empresas amigas, de repente são parentes ou são amigos, que para fazer uma obra é 100 mil, mas elas se combinam e digam assim, olha, eu vou cobrar 500, tu cobra 600 e o outro cobra 700. Já superfaturou em 400 mil. E muito provavelmente as 3 empresas são do mesmo, né? Tem um laranja para uma, um laranja para outra. E o problema? E participam direto, né? Empresas que focam prefeituras, que focam direto à vida pública, né? E qual que é o objetivo de nós não sabermos disso? Se nós não soubermos, não tem como a gente fiscalizar. A palavra de Deus não diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que ela vai nos libertar? Porque a gente conheceu a verdade. Claro que naquele âmbito está falando de Jesus Cristo, que Ele é a nossa verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que se nós trouxermos para a nossa realidade, a verdade ela liberta. Mas para libertar eu tenho que conhecer o que está acontecendo, eu tenho que saber. E eu ouvi, quando eu era acadêmico de Direito, eu ouvi uma dica de um advogado que eu não levo para a minha vida. Um advogado disse assim, Gustavo, quando o cliente for perguntar de um processo para ti, não diz para ele qual é a fase do processo, não fala nada, porque quanto menos ele souber, melhor. Eu recebi essa dica. Por quê? Porque o advogado pode roubar, o advogado pode trapacear ele, pode cobrar mais dos honorários, porque ele não sabe. Então, se ele tinha direito a ganhar 10 mil e eu dei 5, poxa, ganhei 5 mil, que ótimo, que bom. Só que ele deveria ganhar 10. E qual que é o objetivo dos municípios de não dar transparência? É não ser fiscalizado. Porque se não é fiscalizado, não tem denúncia no Ministério Público. Não tem nada. Então a gente vê as obras, está tudo maravilha, está tudo certo. Mas será que realmente não dá para fazer com menos? Todas essas obras é um valor astronômico. Para fazer uma reforma na escola, gastaram 800 ou 1 milhão de reais para fazer umas salas. Isso é aceitável? Doutor, deixa eu te questionar aqui, e eu queria te aproveitar aqui para te fazer umas perguntinhas aqui para te me auxiliar. Digamos que o senhor se eleja o Betinho seu prefeiturável, e venha algo desse sentido, mas como vocês são companheiros de partidos, de coligação, enfim, você aliviaria ou fiscalizaria normalmente? Toninho, essa é uma pergunta, cara, muito obrigado por ter feito, e eu vejo muita hipocrisia, e eu não vou defender ele não. Eu só estou falando que existe muita hipocrisia dos pré-candidatos que eu estou acompanhando. Primeiro, já vamos começar do início. Foi 2 partidos lá no meu escritório. Porque eles que vieram atrás de mim. Eu tinha um projeto arquivado, mas veio o Betinho e veio um outro partido. O Betinho, tá, isso eu falo aqui sem medo de errar, né? Estou falando dos seus olhos. O Betinho não me prometeu nada. Sr. Gustavo, tu quer ser candidato, tu não vais ganhar R$1 de gasolina por tua conta. Tu vai ser independente. Tá. Veio, eu disse, não, eu vou pensar, vou verificar, vou ver com a minha família. Tudo bem. Chegou um outro partido. Gustavo, se tu não for eleito, tu vais cuidar do jurídico da prefeitura. Eu ganhei essa proposta. Eu escolhi estar com o Betinho. Por quê? Porque eu não estou ganhando nada dele, tá? As nossas pautas, elas são idênticas. Então, se no futuro
tanto eu, se eu também, né, vamos pegar um caso hipotético, eu como vereador fizer algo errado, ele vai ter autonomia para me criticar, assim como se ele for prefeito ou vereador, eu vou ter totalmente autonomia. E sabe qual a hipocrisia que eu vejo dos outros candidatos? Tem partido que está pagando 10 mil, 30 mil para candidato. Aí ele vem aqui dizer que é independente. Eu duvido. Como é que vai ser independente se o partido deu 30 mil? Para ele, 10 mil, deu dinheiro. Como é que... Tu me empresta um dinheiro, tu me dá. Como é que eu vou contra ti? Eu posso ser a pessoa mais honesta do mundo. Mas a gente tem honra, tem palavra e eu não vou. Então, é isso que eu vejo. O que tem que ser analisado? O prefeito, peraí, o prefeito está dando dinheiro para os vereadores? Esse é o ponto. Tu estás ganhando gasolina? Tu estás ganhando isso? Tu estás ganhando aquilo? Ah, ganhei 30 mil. Pô, amigo, então como é que tu vai ser? Como é que tu estás dizendo que tu vai ser independente se tu, a expressão brasileira, já estás com o rabo preso com ele? Então, tem que ter coerência. Né? Falar, todo mundo fala. E o discurso do político é igual, né? É independente, é transparência, é contra isso, contra aquilo, mas realmente vai conseguir cumprir? É isso que eu vejo. Da tua pré-campanha, e já agora semana que vem, já iniciando a campanha oficial, te pede muita coisa? Já te pediram muita coisa? Ou tu tem prometido também muita coisa ou não? É lamentável, existe. Já fui assim assediado. É lamentável, é uma situação lamentável. Os políticos acostumaram muito mal a população. Nós vivemos numa cultura onde que se tu se negar a fazer algo por alguém, um favorzinho, tu é visto como ruim. Essa é a nossa cultura. Ah, o Gustavo não fez aquilo, ele é um orgulhoso, ele é um bobo, se acha melhor que os outros. Não, eu só não estou fazendo um favor porque eu acho isso errado, eu sou contra isso. Exato. Só que muitas pessoas não entendem. Né? Então, eu acredito que ainda assim existe, mas eu também vejo que isso mudou e está mudando, e cada ano que passa, por quê? O Jair Messias Bolsonaro é um presidente da República que ocupa o maior cargo político do Brasil, que teve uma campanha barata, se comparado com o cargo que ele ocupa, e eu penso que não precisou comprar votos de ninguém, que foi uma eleição limpa. Então, eu penso que está mudando isso. Na verdade, nós temos o povo tem dois caminhos. Aquele caminho dele vender o voto e dele ficar 4 anos a ver navios, porque ele não tem direito de reivindicar calçamento de rua, de saúde, de educação, de nada, de iluminação pública, nada, porque ele vendeu o voto, ele não tem direito. Se ele abrir a boca, ele já tem que primeiro pensar, eu vendi meu voto, eu não tenho que abrir a boca em nada, eu estou omisso e pronto. E aquele que quer realmente a mudança, que entende que é feio, que é desonesto, que quer um Brasil melhor, de ir lá votar consciente, né? Ir lá na consciência Justamente. Dele. Aí sim, aí depois ele pode bater na cara do político, eu votei em você e eu quero que tu me represente bem. E é isso que eu digo, e eu vejo assim, que, claro, isso é um ponto principal. A venda de voto, ela traz por consequência, ela tira a tua independência como cidadão para cobrar do político. Só que eu vejo que mesmo que não exista compra de votos, nós temos uma cultura de não cobrar os vereadores. Exato. Nós temos uma cultura de não acompanhar a Câmara de Vereadores. Eu digo por mim, eu fui começar a acompanhar esse ano. Eu não tinha eu era focado nos meus estudos, vou casar ano que vem. Então a Câmara de Vereadores, Só que isso é errado, eu vejo. A gente deveria cobrar de forma exata. Dizer, vereador, por que tu foi contra aquele requerimento de transparência? Exato. Principalmente para esses políticos que dependem da política. Porque eu não tenho ambição política nenhuma. Eu não dependo da política para viver. Eu tenho a minha profissão. Eu quero lá colaborar, eu quero lá ajudar. Mas dizer para ti que, nossa, se eu não me eleger, eu vou ficar desempregado, se eu não me eleger, eu vou passar fome. Não. Então, mas assim, voltando ali àquele assunto, nós temos que cobrar dos vereadores. Eles estão lá nos representando e a gente tem que ter essa cultura, cobrar. Não, e até mesmo o seguinte, eu quero que o povo pense um pouquinho, porque nesse período de eleição, pós-eleição, passou a eleição lá dia 16, aí como é que tu pagou tua água até ali, como é que tu teve tua gasolina até ali, como é que tu pagou tua luz até ali?
Por que na época da política tu não paga a luz, não paga, tem que depender de outros para te pagar para a tua luz? Então, 4 anos tu não pagou nunca a tua luz, só naquele período de política que tu quer que pague tua luz, tua água, tua gasolina. E o vereador que dá essa opção de eu comprar o voto de alguém, é porque ele vai tirar depois de estar lá dentro? A conta não fecha. Se um prefeito ganha 14 mil reais por mês, por que ele vai fazer uma campanha milionária? Exato. Não fecha a conta. Pega 14 mil vezes 4, não fecha a conta da campanha que eles gastam. Até assim, ó, hoje o que é designado, porque o que acontece, o fundo partidário, ele vem limitado para cada município. São João Batista hoje é 123 mil para a majoritária e 17 mil e alguma coisa para cada candidato a vereador, né? Então, tu gastou mais que isso, é impossível, né? O nosso partido, eu vejo e vou falar pelos demais vereadores, nós não vamos receber nenhum dinheiro do fundo partidário. Tá? Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer a nossa política com as nossas ideias, com as redes sociais, fazer uma campanha diferente. Né? Fazer a campanha, né, semana que vem. Nós não recebemos, tá? Nós não temos notícias que vamos fazer e eu vejo isso como bom. Se nós somos contra um sistema, é a mesma coisa, eu vejo muita coerência quando o vereador Betinho fala que é contra a reeleição e diz que se chegar a prefeito não vai querer reeleição. Por quê? Coerência? Se eu sou contra a reeleição, eu vou me reeleger, eu vou tentar uma reeleição? Não faz sentido, né? Mas, se tratando de político, é difícil ver uma coerência, né? Exato. Então, mas graças a Deus que eu vejo que nós temos essa opção, o pré-candidato Betinho, que é contra isso e mostra na prática que pelo menos está sendo coerente. Doutor, nosso tempo está se esgotando e eu tinha tanta coisa para te perguntar, porque o nosso papo foi fluindo certo. E tal. Eu quero que tu me auxilie aqui, né? Questão de auxílio mesmo. Se o eleitor perder o seu título, ele poderá votar tranquilamente em 15 de novembro? Ele tem o título, só que esqueceu... perdeu, enfim, né? Digamos que está indo para a eleição e perdeu o título. Existe um aplicativo no celular, tá? Que pode baixar, e existe ali o e-título, é um título digital, que ele pode apresentar para o mesário e ele não precisa mais do papel. O eleitor que tiver o seu título cancelado por ausência a urnas, além de pagar a multa, ele precisa fazer uma revisão no título para regulamentá-lo. E agora essa situação do nosso cartório aqui fechado. Pois é. Isso pegou a gente de surpresa, né? Então eu não sei dizer como vai ficar essa situação, principalmente em época de campanha, como a gente já vai entrar, cartório fechado. Tem o que eu oriento, de repente a dúvida dessa pessoa, ela pode entrar no site da Justiça Eleitoral ou de repente ligar aqui para o telefone São João Batista e se informar com o chefe, né, o chefe do cartório da Justiça Eleitoral daqui de São João Batista. Por medida de segurança não será usado a biometria nas eleições municipais. O que o senhor tem a dizer sobre essa medida adotada pelo TSE? Olha, o que eu vou falar, né? Eu não confio muito em urna eletrônica, né? Não sei também que isso é uma questão de segurança. Então, em âmbito municipal, como vai ser essas eleições, de repente em âmbito federal seria mais delicado. Mas como em âmbito municipal, mas eu também não sei, não tenho uma resposta. Tá, mas, doutor, eu te digo assim, ó, na verdade, a urna eletrônica, todo mundo tem essa desconfiança. Né? O votinho lá que tu ia lá e marcava o nome, o número, enfim, também, ele tem também, porque no momento seguinte, que se botou o fiscal para fiscalizar, são 5 fiscais, digamos, fiscalizando uma urna. Sim. Aí eu concorro pelo Cidadania, tu concorre pelo PP. Lá na hora, muito bem, digamos que todos os que estão lá são meus amigos. Lá na hora ele pode muito bem passar para ata os votos trocados. Eu fiz menos que tu, mas eu levo o maior e tu leva o menor. O que eu acho que poderia ser feito é uma lei que foi aprovada pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro enquanto ele era deputado federal. A impressão do voto na urna. Então, essa lei deveria estar sendo cumprida. Existe a urna eletrônica, mas existe uma urna. É impresso, coloca ali o comprovante. Se der problema, se quiser auditar a urna eletrônica, vamos para o impresso. É claro, algo lacrado, tudo certo. Sim. Então, até para fechar as contas, né? Fechar as contas, porque hoje, pelo que falam, pelo que eu acompanhei, não é possível auditar a urna eletrônica, não é possível, porque ela tem um sistema que se espalha, não sei como é que funciona, mas não é possível auditar. Então, poxa,
um sistema de representação, né, que a gente vive hoje. Nós votamos e nós não conseguimos auditar para ver se está certo. Então, pelo menos tinha que sair aquele extratozinho que sai quando termina a votação, que tu apertou lá e digitou, que sai toda aquela lista ali de todos os candidatos, enfim, pelo menos aquilo ali. Sem contar que teve aqui um país aqui da América do Sul, que já um dos responsáveis por fabricar essa urna também está sendo investigado por uma situação ali de desvio. Né, uma situação ali, agora eu me esqueci o país. Eu não lembro se é Bolívia ou Colômbia, é um desses países aqui, ou Venezuela, aqui, algo assim. É isso, exato. Então a gente vê que é sério isso, onde poxa, se tem indícios, por que não cumprir a lei? Né? É verdade. Doutor, quero te agradecer imensamente ter vindo, atendido o nosso convite e ter vindo até a Rádio Estrela de Davi Web. Eu te desejo boa sorte, que tenhamos aí uma campanha, acima de tudo, honesta aqui em São João, que aqui eu vejo falar, vai ser a minha primeira campanha política aqui, mas eu vejo falar que aqui é muito acirrado, mas que a paz prevaleça, porque, enfim, nós moramos numa cidade até então pequena, que todo mundo se conhece, que todo mundo é amigo, que acima de qualquer partido político está as amizades e que, passando a eleição, tudo volte a ser tranquilo. E eu te desejo, então, muito boa sorte. Obrigado por esse espaço. Para mim foi uma honra, uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer os comentários no Facebook, mandar um abraço. Tem bastante aqui, eu até não li nada aqui, mas depois eu vou olhar aqui, tem bastante comentário. Então, quem quiser depois olhar na íntegra a nossa entrevista, vai lá no site da Rádio Estrela de Davi, confere no Facebook, na nossa live lá, que vai estar na íntegra essa entrevista. E eu também faço votos para que essa eleição seja diferente, para que, só pelo fato de já não existir esses showmícios, essas situações, para mim já é um grande, já melhorou bastante, mas assim, eu torço para que existam debates bons, para nós verificarmos quem vai ser o nosso melhor prefeito, para que a gente possa comparar os 5 candidatos e verificar qual que realmente pode nos representar, né? Analisar. As rádios estão desempenhando um papel fundamental, estão dando a oportunidade para os pré-candidatos mostrarem quem são, suas ideias. Né? Para mim, o ouvinte que não me ouviu é uma satisfação, a gente está tendo agora o prazer de se conhecer. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Daniel, Toninho. Muito obrigado, tá certo então. Esse é o Gospel Mania no hall das eleições 2020. Tivemos o maior prazer de recebê-lo aqui, o Dr. Gustavo Grins, que veio aí, né, explanando as suas ideias, ele que concorre ao nosso legislativo pelo PP, Partido Progressista.